Cruzeiro, a defesa vai bem, mas o ataque precisa melhorar. E o time quer de volta a liderança do Campeonato Mineiro. Não estão saindo os gols da maneira que a gente quer, que seriam bastante, né? Mas eu acho que o mais importante é a gente estar vencendo. Com ou sem Robinho, ainda existe a dúvida na cidade do Galo. Provavelmente que não. O Robinho treina uma semana. Eu creio que sim, né? Tomara que ele vá pro jogo, que ele possa nos ajudar aí nessa batalha aí importante pra gente. Às vezes um treino tático, que igual a gente fez ali sem adversário, também é bom porque a gente tem noção dos espaços. É um cara que é exemplo, cara. Um cara que não tem o que falar, é 10, mas a torcida uma hora vai saber disso. Alô, 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 alô! Estamos chegando com mais uma edição dos Donos da Bola na tela da Band. Hoje tem bola rolando em Campeonato Mineiro. Cruzeiro encara hoje no Mineirão. Daqui a pouco vamos falar desse jogo contra o Uberlândia com os nossos comentaristas que aqui estão. Kika Branco para receber sua mensagem no @ os Donos da Bola MG e também no Bandzap. Portanto, não perca a oportunidade de interagir conosco, ok? Falando em Cruzeiro, já vamos emplacar. Emendar falando aqui do Cruzeiro. Hoje tem bola rolando contra o Uberlândia. O David buscando formação ideal para o time engrenar de vez. Gisele Ramos, a musa da Band, competente, conta a história. Veja aí. Pelo bom humor da turma, dá pra ver que aqui não tem ninguém cansado. Já são quase 10 dias sem bola rolando para os titulares. O período foi mais tranquilo, mas também de muito treinamento. E as atividades renderam bons frutos para Sánchez Minho. Parece que o argentino ganhou a vaga na lateral esquerda. Ele diz que se sente bem na posição e ressalta que quanto mais versátil é um jogador, maior a chance de estar entre os 11. Quanto mais posições juegue, mais chances tem de estar no 11. Para melhorar a organização em campo, muita conversa. David passou várias orientações para os laterais. Teve também um bate-papo entre Sánchez Minho e o técnico. O argentino diz que foram instruções de posicionamento para ataque e defesa. E ele garante que o professor dá bastante liberdade aos jogadores. Creo que é um grande técnico e temos que saber aproveitá-lo para aprender. O time está pronto para a partida de hoje à noite contra o Uberlândia. E voltar à liderança, claro, é o objetivo. Na defesa vai tudo bem, apenas 2 gols sofridos, mas no ataque o esquema está meio lento, apenas 6 marcados. A esperança é Rafael Silva, que ganha a vaga no ataque, já que o William está machucado. E ele é o artilheiro do time na temporada com 4 gols. É hora de fazer a bola entrar. Não estão saindo os gols da maneira que a gente quer, que seriam bastante, né? Mas eu acho que o mais importante é a gente estar vencendo. Se for até o final do campeonato assim, a gente conseguir ser campeão, eu acho que está de bom tamanho. Mas eu acho que a gente se cobra bastante também para a gente poder voltar a marcar mais gols. O Rafael Silva, que ostenta um belíssimo penteado degradê. Muito bacana. Ô ídolo, baseado no que a Gisele trouxe, bola rola logo mais, você comenta hoje? Hoje não. É uma pena, eu gostaria de ligar o rádio para ouvi-lo. Eu comento. Você comenta na Rádio Minas. Sim. Vou te ouvir. Vou te ouvir. Por favor. Baseado nisso, eu vejo que o trabalho do David é um trabalho de fato hercúleo, porque se ele perde, ele perdeu para o Uberlândia e o mundo vai cair na cabeça dele. Se ele ganha, ele ganhou apenas do Uberlândia. E eu não estou falando de forma pejorativa, é que isso é o que significa para o David. Aí eu pergunto a você, a gente há algum tempo atrás falava de futebol de resultado. O futebol é resultado. Hoje, o futebol é desempenho? Boa Você tarde, gostou da minha pergunta? Fala sério, fala sério. Esse braço está um pouco machucado, então vai esse aqui. Você usou ele muito para alguma coisa? Não, é exame de sangue. Ah, desculpa. Não, é porque depois eu explico. Viu? Por favor. Boa pergunta. Essa divisão, futebol resultado, futebol que convence mais, sempre existiu bastante. Na verdade, ainda há uma cobrança muito grande para um convencimento maior do Cruzeiro, tanto que a pressão é muito grande, apesar de os resultados serem até satisfatórios. O Cruzeiro perdeu só um jogo na temporada, numa competição que ainda estava começando, né, a Primeira Liga, para o Fluminense. O Cruzeiro não perdeu o jogo, nem antes nem depois disso, mas a cobrança para o David começou desde o jogo contra o Vila Nova, né, que não foi nem um jogo treino.
Então, há uma cobrança muito grande. Acho que o Cruzeiro, Everton, não é nem aquela coisa de cobrança por um futebol bonito, é cobrança por um futebol convincente mesmo. E acho que sempre existiu isso no futebol. Não acho que há uma mudança de paradigma. Antes existia ou não existia, e agora a cobrança é em cima de performance. A cobrança sempre foi em cima de performance e resultado. As duas coisas juntas. E o Cruzeiro precisa convencer mais. E hoje enfrenta um adversário, já que a gente está falando de treinador, do David, que é sempre assunto aqui no programa, o Cruzeiro enfrenta um adversário que tem, para mim, um grande treinador, um cara que eu admiro bastante, que é o Alexandre Barroso. Eu até já brinquei aqui no programa algumas vezes que o Alexandre Barroso está, para mim, como o nosso querido... Como é que é o seu? Leston Júnior está para você. E agora, no meu hall de grandes treinadores, entrou um segundo, que é o Gustavo Brancão. Tá, pois é. Então, o Alexandre Barroso, eu sou um grande admirador do trabalho dele, já conversei com o Alexandre Barroso várias vezes, conhece muito de futebol, é uma pessoa muito honesta, é um grande estudioso, consegue achar jogadores desconhecidos para essas equipes menores. É um desses injustiçados do futebol, um cara que deveria... E acho que ainda vai ter espaço num clube maior. Então, um jogo difícil para o Cruzeiro, que vai... o Alexandre Barroso, inclusive, ídolo que está limpando esse belo blazer, ele, quando fez aquele trabalho recente no Vila, que foi muito bom, sim, ele sempre complicava os jogos para os grandes. Né? Ele tinha essa capacidade de montar o time taticamente de um jeito inteligente para dificultar o time para os grandes. Seja o nosso Sapão do Bonfim, a casa do Vila, quando ele era o treinador, ou no Mineirão. Eu lembro aquele jogo que o Marcelo Rosa anulou o Ronaldinho Gaúcho. Ele era o treinador. Sim. Né? Foi um esquema época, muito bem montado. Nós ainda transmitimos os jogos pela Band News, me lembro bem. Então, é um baita treinador. O Cruzeiro vai ter grandes problemas hoje, independentemente da qualidade do time, do David, pela qualidade do treinador adversário mesmo, que consegue montar equipes com muita qualidade. Muito bem. Dimara, daqui a pouco eu quero tratar de um assunto específico com você, ainda sobre a questão de treinador, ainda sobre a questão do David. Mas eu vou só passar pelo Edu antes aqui para saber do time que joga. O David, me parece, Edu, já ter na cabeça um time... as dúvidas estão acabando. Ou seja, o trabalho vai aos poucos, e aí os nossos repórteres que acompanham os treinamentos vão notando que o trabalho vai aos poucos gerando menos dúvida na cabeça do treinador. Se ganha hoje, assume a ponta... Você acha que dá mais tranquilidade para ele trabalhar ou ele não terá absolutamente tranquilidade enquanto estiver como treinador do Cruzeiro, pelas desconfianças ou pela desconfiança de parte do torcedor? Um abraço, né, Everton? Boa tarde, telespectador. Não, eu acho que a vida do David não está fácil, não. Independentemente de vencer o jogo logo mais, o torcedor do Cruzeiro e nós da imprensa também, a gente encara o Campeonato Mineiro da seguinte maneira: o time da capital, Cruzeiro, principalmente Atlético Cruzeiro, se eles vencem a equipe do interior, por mais certinho que seja o time do interior, é obrigação. Se empata, é questionável, se perde, é um desastre. Então, qualquer treinador vive isso aqui em Belo Horizonte, vive isso também no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Jogar contra a equipe do interior em campeonato regional é sempre um risco muito grande. E o Cruzeiro, a verdade é que não tem apresentado um grande futebol. Você perguntou ao Cadu aí a questão do desempenho e o resultado. Eu acho que um não anda sem o outro, um não caminha sem o outro. Se você tiver bons resultados, mas o desempenho não estiver agradando, lá na frente o resultado vai desaparecer, porque o time não rende. Agora, se você tiver bom desempenho, raramente você vai ter maus resultados. Por isso que a gente cobra tanto um bom desempenho, principalmente por parte do Cruzeiro, aí, depois que o David assumiu, porque o Cruzeiro tem um elenco bom, terminou bem o ano passado, o time foi reforçado, o que precisava ser reforçado, que era do meio para frente, foi muito... O Cruzeiro fez um investimento muito grande, reforçou, e fica essa interrogação do David de não achar a equipe ideal, e às vezes nem por culpa dele, porque é lesão, é convocação de seleção. Ele, por exemplo, ele perdeu o Dedé, que para mim era o maior reforço do Cruzeiro. Aí ele tenta achar um cara na lateral, porque o Cruzeiro vendeu os seus laterais. Claro que deve ter sido com consentimento do David. Outras questões que eu não entendo, mas ele o não Cruzeiro, o Cruzeiro, eu não queria te interromper, mas como você já está no final do comentário, então a gente começa um debate. Perfeitamente, é um debate no programa. É fato que o Cruzeiro está mal nas laterais, mas
nesse ponto, eu acho complicado questionar a diretoria, porque o Cruzeiro se livrou de 2 laterais que, sinceramente, ninguém achou que fosse um absurdo na hora que eles saíram. Não supriu, né, Igor? A questão não é ter se livrado do Ceará e do Minas, que eu até concordei. É não ter trazido ninguém. Veja bem, o Fabrício tá mal, o Fabiano tá mal e o Mike está mal. Mas o Fabrício, considerando aí que lateral esquerdo é raro, não era visto como um mau jogador. Passado, que eu já falava aqui, não é lateral. O Mike tinha esperança de recuperar o Mike, que jogou muito. E rapidinho, então, só para encerrar, vamos lá. Sobre a pressão no David, a gente não pode esquecer que tem um clássico daqui a algumas semanas. Que tiveram a genialidade de marcar na data FIFA, ele perde seus principais jogadores e o jogo é no Independência. Sim. Que é um fator. Não, o Atlético também vai perder jogador. Mas o Atlético tem um elenco melhor que o do Cruzeiro. O Atlético tem um elenco mais forte que o do Cruzeiro hoje e vai jogar no Independência. Isso deve estar perturbando muito o David também. Dimara, independentemente da situação do David, de ser um treinador que está chegando agora e já dirigindo um grande clube, que vem de 2 títulos nacionais aí, então, independentemente disso, você não acha que o Cruzeiro, pela folha que tem, pela estrutura que tem, pelos investimentos de jogadores que, segundo a própria diretoria, foram monitorados no momento da contratação, você não acha que o Cruzeiro tem a obrigação de vencer hoje o Uberlândia e vencer bem? Você sabe que quando a gente fala isso e os meninos falam das dificuldades, a gente tem que lembrar que esse jogo vale a liderança do campeonato, né? Porque tanto para o Cruzeiro se empatar contra o Uberlândia, que tem 12 pontos, é o 4º colocado, se ele vencer, ele é o líder do campeonato. Além da questão do Alexandre Barroso, que o Cadu colocou muito bem, eu tive a chance de trabalhar com o Alexandre Barroso, o que ele conhece de jogador, o que ele conhece de base é impressionante, é um cara estudioso, por isso torna a situação até mais difícil. Mas essa questão de obrigação, Everton, a gente fala muito em termos financeiros, a gente fala muito em termos de contratação. Agora, nós mesmos aqui apontamos o tempo inteiro que falta lateral, que falta armador. Então, o Cruzeiro não tem tudo isso. Se você não tem tudo isso e ainda não tem nenhum time ideal, ele continua... tem 2 alterações hoje, né? O Manuel voltando à zaga e o Rafael no ataque. Isso eu estou dizendo em relação ao último jogo do Campeonato Mineiro, que foi contra a Caldense. Ou seja, é um time que ainda está mudando muito. Você tem improvisação na lateral mesmo, que ele jogue, mesmo que o Sanches Minho tenha essa questão, mas ainda a gente mesmo aponta aqui jogadores que ainda faltam, situações pontuais para o David. O David é o tipo do treinador, neste momento no Cruzeiro, que ele vai ser questionado até o último jogo que ele for com o Cruzeiro. Não importa. A situação é tão... a questão dele, né? O fato do time não convencer é tão forte que qualquer jogo que o David fizer, seja para a Primeira Liga não valer nada, seja no Campeonato Mineiro, quando ele busca a liderança, seja o Clássico contra o Atlético, mesmo que ele tenha desfalques, não vai se perdoar nada do David. Ele chegou no momento em que não se perdoa nada que ele faça mais. A crítica é tão grande, é tão firme em cima dele. Perdoar, né? É quase que uma implicância, né? Isso eu também aí, não é simplesmente que é um cara que chegou agora e não tem bagagem. E não é pelo que ele... claro que eu concordo que o Cruzeiro ainda não convenceu, mas o do David supera tudo isso. O cara teve uma derrota. Mas não vai poder Deixa eu só chamar a Kika para a gente dar uma girada também na participação do telespectador pelo @os donos da bola MG também, pelo Band Zap. Kika, como é que está o agito aí no meio da torcida do Cruzeiro? Diminuiu a pressão para cima do David, Kika? Boa tarde. Boa tarde a todos. Ainda continua a pressão para o David, mas o assunto predominante aqui hoje é o Henrique. O Renanzinho 10, Henrique não. Temos Gini Marcial, que está melhor que ele. J. Canaã, Marcial deveria substituir o Henrique para melhorar a qualidade de passe no meio de campo. Samu Quetes também pedindo Marcial para dar mais mobilidade e rapidez ao time. E o Rodrigo Oliveira falando que vitória hoje é obrigação. Eu também acho que é obrigação. Em cima do David é totalmente compreensível. Tem um outro tweet que eu gostaria que vocês discutissem aí, com os telespectadores. que vem para cá agora. Ali, ó, tá aqui, ó. Se o desempenho é ruim contra times, foi o @CCarlosDornelas. Se o desempenho é ruim contra times do Mineiro, no Brasileiro, vai ter o quê? Os adversários são infinitamente superiores. Por isso a cobrança em cima do David, elas são completamente pertinentes. Não acho exagero nenhum cobrança em cima do David. Ele é técnico do Cruzeiro, e o Cruzeiro tem jogado mal contra equipes do interior de Minas. Que é exagero, então tem que cobrar, e eu acho que a cobrança está no tom certinho. O que a gente está dizendo é que elas não vão acabar. O que a gente está dizendo é que a pressão a partir do momento que o Cruzeiro começar a render e jogar bem, a pressão acaba. A partir que a diretoria contratar 2 laterais, se começar a jogar muito bem, não vencer. Pode ser.
fatalmente vai vencer. Fatalmente vai vencer. E aí, Edu, você discorda, eu vi pelo seu semblante que você discorda do colega ao lado. Veja, sobre a tuitada, é claro que ele tem razão, o Carlos aí, porque o Campeonato Brasileiro é bem mais complicado, o estadual não é muito parâmetro, mas se você está mal e uma competição muito mais fácil, qual que é a perspectiva da competição difícil? É óbvio que o raciocínio tem sentido, lógico, mas todo mundo imagina que o time vai evoluir. E se não evoluir, porque até não tem evoluído até aqui, aí sim pensar em alguma mudança. O David tem evoluído, sim. Mas isso é discurso, assim, mas né? mesmo assim o Thiago falou em reforço. O David eu entendo o discurso dele. O Thiago Escuro, ele pode falar, não, o time realmente... O Thiago Escuro sabe que o Cruzeiro precisa se reforçar. E assim, sobre essa mas questão... falou que evoluir. Sobre essa questão dos meias e dos laterais, olha, no futebol as pessoas sempre ficam procurando argumentos mais objetivos, mais palpáveis. Elas querem reclamar da escalação, falar que alguém jogou mal, que a contratação não existiu, sendo que às vezes o problema é que simplesmente o time não encaixa, que coletivamente não deu liga. As pessoas têm dificuldade de explicar pelo argumento que às vezes é o mais real, mas que não é uma coisa tão objetiva. Então, por exemplo, agora é porque o Cruzeiro não tem armador. Gente, o Cruzeiro trouxe o Santos Minho, trouxe o Pisano. Não são armadores clássicos, são meias atacantes. Né? Trouxe o Elber, que também é um meia atacante pelo lado. Vários times hoje jogam sem esse 10 tradicional. Então poderia estar dando certo com esses jogadores. Eu não sei se... O Cruzeiro deu certo no segundo turno sem o armador. Exatamente. E trouxe jogadores para reforçar esse esquema. Era basicamente... Só uma coisa. Pois não, Dimar. Quem falou que queria um armador e citou até de exemplo o Alex e falou que o time dele ia jogar daquela forma foi o David. Sim, mas... Então, na concepção do David, ele precisa de um armador. Cat na tela! Mais uma aqui, ó. Mais uma aqui. Tem que ter interação com o povo. Se não tiver interação com o povo, estamos fadados ao fracasso. Qual o maior problema do Cruzeiro? 38% entendem que são reforços pontuais, 60% que o problema tem que ter a troca do técnico. Com a pergunta, né? Não é nenhuma coisa nem outra. Eu acho que o Cruzeiro Nós vamos discutir. Você cravar uma eu acabo de receber aqui uma mensagem assaz relevante de um cara que eu gosto muito, admiro e ouço diariamente. Piquetito. Tá ligado na gente, mandando um abraço para você, ídolo, para o Panzi, para a Dimara, e está dizendo aqui que vai narrar pela Globo CBN pedindo a nossa audiência. Estaremos ligados. Eu sou um tarado mental. Eu vou ligar um rádio no Eduardo Panzi, um rádio no Piquetito e um da Itatiaia, né? Mas você sabe que não precisa... Você sabe que eu te ouço todos os dias, 5 horas, estou ali, agarrado. Seu Grício, Hércules Santos, o monstro Hércules Guiotti, toda a rapaziada aí, meu respeito, minha admiração, meu abraço. Eu tenho um recado para dar. Atenção você que está aqui, o Baltazar, nosso companheiro que está aqui visitando, lá da cidade de Montes Claros, terra do grande Lino, né? O pessoal da rádio lá está visitando aqui. Esse recado é para você, Baltazar, que você está querendo saber sobre a Vilas Boas. É um recado para você que tem ou já teve financiamento de carro, imóvel, cartão de crédito ou cheque especial. Sabia que você pode estar pagando juros abusivos? E para saber se existem irregularidades no seu contrato é muito fácil. Você vai ligar agora nesses telefones que estão na sua tela, tem o WhatsApp também, um consultor altamente preparado aguarda a sua ligação para explicar todos os detalhes, vai marcar um horário sem compromisso, o cálculo é feito de forma gratuita e você já sai de lá sabendo dos valores justos de suas parcelas. Está sofrendo aí ação de busca e apreensão do seu carro? Atenção, se ligue. Não perca dinheiro e não apavore. Você vai pegar o telefone e ligar o 2559-8877 ou 99695-3077 e vai se informar. Você pode receber aquele valor que você já pagou do carro, que você perdeu, você pode receber de volta, ok? Então não perca tempo. Não pague taxas abusivas. Receba de volta o que já pagou, se for provado que está indevidamente cobrado, ok? Não perca tempo, 2559-8877-99695-3077. Vou para o intervalo rápido, é lá e cada daqui a pouco na volta, o Galo é destaque nos Donos da Bola. Até já.